Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, cabritada. Tá eu aqui novamente com mais um vídeo pro Cabrito Montes. E desta vez a nossa retrospectiva 2015, que tanto eu fiz propaganda, mas que demorou tanto tempo para ficar pronta. Sem mais delongas, a gente vai começar, mas não propriamente pelos campeonatos de 2015. A gente vai começar pelo ambiente. Como é que estava um pouquinho antes de começar a parte competitiva no Modern. Janeiro tinha clima bastante tenso no ar. Havia vários GPs que o deck Birthing Pod estava sendo opressivo ali, faturando ou ficando em posições bastante consolidadas nos campeonatos de grande porte. Aí isso trazia um certo desconforto para os donos desses decks, né? Afinal, a Wizards ela costuma ser bastante cruel com Banhammer. O deck ele já tinha sofrido um pequeno dano, né, ali no ban anterior do Deathreach Shaman. Pequeno dano. A galera chorou demais quando baniu o Shaman. Mas ele fora substituído bem à altura por Nub Hierarch, né, que deixou o deck tão bom quanto antes. E aí, por causa disso, estava lá, Birthing Pod de novo na berlinda. Ainda ali em janeiro, ali finalzinho de 2014, a edição que tinha acabado de ser lançada era Khans of Tarkir, que veio ali para tirar um pouquinho da má impressão que ficou com Teros, né? Que é a antecessora dela. Porque Teros teve bastante carta de power level baixo, então o pessoal ficou meio, né, o bloco, ele começou bem, mas as duas edições foram bem de power level bem baixo assim. Ali então em 2014 tava lá, né, o ambiente tava coalhado de Fatlands, que era o principal lançamento da edição Khans of Tarkir, e ainda tava em polvorosa por causa de cartas como o Siege Rhino, né, que inclusive era a mais nova adição do Birthing Pod. Além disso, né, Khans of Tarkir trouxe aí cartas como o Treasure Cruise, que foi responsável por dar aquele up no R Delver, né, deck que se aproveitou ao máximo dos 3 draws do barquinho. Olha, eu posso dizer que é um deck que pesteou o Magic Online e aí os campeonatos reais também de cartas reais, né? Pelo fato de ser barato, extremamente eficiente. Ainda no cenário aí, por último, não menos importante, 2 cartas, Jeskai Ascendancy e Dig Through Time, trouxeram 2 novos expoentes para o Modern aí. O Dig Through Time, ele rapidamente encontrou seu espaço no decks combos, principalmente o Escape Shift e o Splinter Twin. Enquanto o Jeskai Ascendancy, que também usava Dig Through Time, ele apareceu assustadoramente como um novo deck a ser batido e fez Fate Stitcher, né, uma cartinha crap aí de 25 centavos, passar para R$25 da noite pro dia. O mercado de Magic era uma beleza. Então, pessoal, esse daí era mais ou menos o cenário do começo de 2015 aí, né? Vamos lá. Janeiro. Nos dias 10 e 11 de janeiro, a gente teve o GP Omaha com 1.168 jogadores. Seu vencedor foi Eric Peters. E adivinha com qual deck? Isso mesmo, Birthing Pod. Ele ganhou em cima de Stephen Speck, que estava com Bloom Titan. Esse Bloom Titan aí do Stephen Speck foi a primeira aparição, digamos assim, oficial do deck em um campeonato realmente grande. E ele passou o carro em muita gente, a galera já ficou com a antena ligada já pra, nossa, de combo no turno 2, né? Uma semana depois, a gente tinha expectativa gigante para 2 acontecimentos: o lançamento de Fate Reforged, que era a segunda parte da coleção Khans of Tarkir, e do Banhammer da Wizards, que ela ia anunciar ali por esses dias. Bem, o que podemos falar de Fate Reforged? Apesar de não ter sido tão impactante quanto a primeira parte da coleção, Fate Reforged não desapontou. Ela debutou o Eugene, a galera chama às vezes de Ugin aí, ou Ugin. O pessoal já comentou na Wizards que a pronúncia correta é Eugene. Enfim, fale como quiser. O Ugin aí instantaneamente virou staple de vários decks T2 e ganhou um lugar cativo, inclusive no Modern, no GR Tron. E a edição ainda por cima deu mais gás à mecânica Delve, né, com o lançamento de Taziggur e Gurmag Angler, que daí fariam parte do Grixis Control,
que durante todo 2015 foi a cara do controle do formato Modern aí, né? Nessa edição tiveram algumas cartas com destaque, como o Monastery Siege, que deu as caras no Merfolk, o Outpost Siege, que Jund tem algumas versões que usa. Teve várias outras cartas que foram bastante especuladas nos spoilers, né? Mas não foram pra frente, como o Reality Shift, né? Que ele chegou a ser chamado inclusive de Path to Exile azul, e o Soul Flyer, que eu só vi em construções mais voltadas ali em Agruloan, né? O único lugar que eu vi essa carta funcionando. Fate Reforged saiu no dia 17 de janeiro, só que não deu tempo nem do pessoal ficar contente com os novos lançamentos. No dia 19 saiu a famigerada lista de banimento da Wizards. O que seria banido? Alguma peça do Splinter? Alguma coisa do Jeskai Ascendancy? O pessoal tava assustado com o Jeskai Ascendancy, que apareceu como um combo tipo Eggs ali, né? Alguma coisa do Bloom Titan, porque era um combo novo que, sei lá, a Wizards não ia gostar? Ou ainda tirar o power level do deck Birthing Pod? Banir Chord of Calling de repente? Bem, quem chutou nessas opções errou. Errou! Nada disso. A Wizards era o seguinte, ela cortou mal pela raiz. Ela baniu o Birthing Pod. Ai, ai. A justificativa dela foi bastante clara. O problema não era o power level de Birthing Pod. O problema era que o artefato criava uma caixa de ferramentas com criaturas que oprimia a equipe de criação da empresa. Que a cada criatura desenvolvida tinha que pensar, tá, como é que ela vai se comportar no pod? Essa justificativa foi comprovada no Siege Rhino, né, que é uma criatura forte que no pod virou uma máquina de board advantage. Então, assim, essa justificativa foi bastante plausível, muita gente chorou, mas tá aí, pod banido. Só que assim, não foi só isso. Mesmo que sendo cartas que jogavam no formato há menos de 4 meses, Treachery Cruise e Dig Through Time mostraram-se totalmente desbalanceadas. A Treachery Cruise foi a decisão unânime da Wizards. Ai, ai. Né? Enquanto o Dig Through Time, segundo a palavra deles, foi uma medida preventiva para que quem usava o Treasure Cruise não fizesse a migração para o Dig Through Time. Além disso, o Dig Through Time era uma ameaça muito grande considerando os decks combo, os quais a Wizards, a gente sabe muito bem aí, toma muito cuidado para que não se desenvolva a ponto de se tornarem demasiadamente opressivos. Que era exatamente o que estava acontecendo com o Escape Shift. Ele estava ficando muito sólido e por isso que aí eles fizeram essa medida preventiva de mandar o Dig Through Time junto. Nem tudo, nem tanto, aí foi notícia ruim. Nesse pacote, a Wizards acabou desbanindo Golgari Grave Troll, que é uma peça-chave pro deck Dredge. Entretanto, o deck do Modern está longe de fazer o sucesso que ele fez no Legacy, devido à falta de algumas peças-chave como o Dread Return, que ainda é banido no Modern. Tanto que dessa forma, né, o banimento do Troll não mudou nada no formato, ele não joga assim praticamente em deck nenhum. Esse foi janeiro, vamos para fevereiro. O primeiro evento de Modern pós-extinção do Birthing Pod foi o Pro Tour de Fate Reforged, que contou com 407 jogadores. O cenário era propício para retorno de decks fair como o Jund e o Burn, ou ainda como o Junk, que ganharam a adição de Siege Rhino. Aí em partes foi o que aconteceu. O vencedor do Pro Tour acabou sendo um UR Splinterton, pilotado por Antônio Del Moral León, o primeiro espanhol a vencer um Pro Tour na história. Ele foi seguido de Justin Cohen, pilotando um Bloom Titan. Perceberam aí, Splinterton, Bloom Titan? Bem, essa classificação, esse segundo, esse top 2 do Bloom Titan tirou definitivamente a classificação do Bloom Titan de deck golfinho para mostrar que era uma real ameaça no field do Modern. A partir daí, nada foi surpresa, exceto pelo top 4, o restante do top 8 foi composto por Junks e Burns. Segura uma informaçãozinha aí que a gente vai usar mais tarde. Em 8º lugar ficou o estreante em Pro Tour Seth Manfield.
A gente vai ouvir falar desse cara de novo até o fim do ano. Então, segunda informação, Seth Manfield. Ainda em fevereiro, no dia 21, a gente teve o GP Vancouver, com 1.116 jogadores. Novamente, o deck vencedor foi o 1R Splinterton, que fora pilotado por Dan Latier, com uma vitória sobre um Affinity, que ele andava meio sumido aí por causa da dominância do pódio. O pódio jogava muito bem contra a Affinity. O destaque, entretanto, ficou para 2 Bloom Titans que apareceram no top 8. Fato que começou a preocupar a galera que tem medo do combo. Vamos para março. Março, tivemos o lançamento da última parte do bloco de Tarkir, Dragons of Tarkir. A coleção teve várias cartas que foram instantaneamente catapultadas para Staples. A Tarkas Command virou 4-in no Boros Burn, praticamente aposentando aí a Skullcrack, né? E assim, o deck assumiu de vez a terceira cor. Ele virou um Naya Burn e acabou. A interação com a Monastery Swift Spear era tamanha que compensava muito o acréscimo do verde. Além disso, o comando de Dromoka de Kolagan também se destacaram bastante. O primeiro era uma arma a mais para o Junk, né, cuja nomenclatura acabou mudando para a guilda de suas cores, né, a Abzan. E o segundo consolidou o Grixis Control como deck forte para o formato, né? Kolagan assim, encaixou na curva, no custo de mana, nos efeitos, encaixou como uma luva no Grixis Control. Roast e Dragonlord Dromoka foram adições respectivamente para Splinterton e Amulet Bloom, né, como cartas de suporte. Inclusive vocês podem ver aí o Dragonlord Dromoka jogando demais nos primers que a gente fez aí do Bloom Titan. Caso vocês queiram assistir, só dá uma procurada lá no primer de Amulet Bloom. Entretanto, apesar dessas cartas de power level alto, as que mais tiveram destaque na época foram Collected Company e Anafenza King Tree Spirit. O motivo era o seguinte: estas cartas encheram de esperança os corações dos órfãos do Birthing Pod, que viram na interação dessas cartas com o restante do deck uma nova maneira de jogar. Apesar de correta a afirmação, o Podless, né, como foi chamado o deck na época, nem de perto tem a eficiência do antigo Birthing Pod, e pouco se destacou como deck aí opressivo do formato. Mesmo assim, a carta Collected Company entrou em diversos decks, tanto que assim, até Splash para verde em Tritões o pessoal tentou aí, foi até engraçado de ver. Continuando, a gente pula abril, que não teve nada de relevante para o formato Modern, e vamos para maio, né? O mais esperado lançamento do ano, na Modern Masters 2015. Modern Masters 2015 foi o seguinte: mesmo não sendo tão economicamente bom quanto a Modern Masters 1, a edição garantiu a presença e potencial diminuição de preço de várias staples do Modern, enquanto outras se mantiveram com o mesmo preço, né? Preciso nem citar, Tarmogoyf. A gente não vai enumerar aqui todas, mas fica uma imagem para vocês aí terem uma ideia das cartas. E daí para fechar maio, né, a gente teve o Limited Modern Masters, que vai ficar como menção honrosa só aqui, que a gente não tá fazendo apanhado de Limited nessa retrospectiva, né? Só dos campeonatos de Modern mesmo. Junho foi talvez o mês com a agenda mais cheia do ano. Nos dias 13 e 14 a gente teve o GP Charlotte, que contou com 2.870 jogadores, que foi a maior quantidade de jogadores no campeonato de Modern no ano todo. Aí esse evento confirmou a carta Collected Company como mais nova staple do Modern, sendo parte integrante do Elves de Michael Malone, que venceu o Splinterton de Wesley C. Entretanto, esse campeonato ficou um destaque infelizmente negativo para uma confusão no jogo entre o Wesley C e o Samuel Pardee. O Samuel Pardee ele acabou sendo desclassificado por ter trocado uma Cavern of Souls por uma Tectonic Edge em sua lista. E aí os juízes conferiram, viram que tinha dado merda e fail. Levou um game loss aí. No dia 20 e 21 foi a vez do GP de Copenhague, cujo top 8 foi tão estranho quanto o nome do primeiro colocado. Vamos lá. Plezemek Knosinski levou o seu Mono Merfolk para o topo.
Isso mesmo, galera, peixes no top 1. O segundo colocado foi o tão quanto inusitado Escape Shift de Steve Rato. Ninguém estava esperando alguém jogar de Escape Shift depois do banimento de Dig Through Time. Além desse top 2 todo diferentão aí, ficou como destaque pra gente da comunidade lusófona aí, o português Márcio Carvalho no top 3 e o brasileiro Thiago Rodrigues no top 5, entre 1.345 jogadores. Enquanto o GP de Copenhague mostrou a diversidade do Modern, Singapura não pôde dizer o mesmo. Para fechar o mês de junho, o evento que ocorreu nos dias 27 e 28 juntou 1.130 japa. Opa, caralho, não é japa. Chinês, japonês, Vietcong, tudo coreano. Bem, brincadeiras à parte, a mesma diversidade de olhos puxados que a gente observou nesse GP foi observada também no top 2. Um Super Mirror de Affinity. Quem venceu foi Hitomi Masaaki em cima de Steven Tan. E foi um dos poucos GPs que não teve nenhum registro cinematográfico. A gente tem apenas fotos aqui, que é uma pena. E chegamos no meio do ano. Em julho tivemos o lançamento de Magic Origins e junto com ele a nova proposta da Wizards na periodicidade de lançamento das edições. O que entristeceu, de certa forma, os jogadores, que verão os seus decks de T2 rotacionarem com maior velocidade. O que definitivamente não é lá a coisa mais interessante do mundo. A edição foi marcada por um forte apelo pela lore, mostrando a história de como os Planeswalker Gideon Jura, Chandra Nalaar, Liliana Vess, Nissa Revane e Jace Beleren eram antes e depois do despertar de sua centelha. Junto com toda a promoção de Origins, a Wizards lançou para a plataforma PC o jogo homônimo, com uma pegada mais ali Hearthstone, voltada para o público mais novato. No final de julho, a gente teve aí o reconhecimento de uma das pessoas que mais contribuiu no crescimento do Magic brasileiro. Willie Edel, tido como um dos top players BR, foi escolhido para o Hall of Fame do Magic the Gathering, junto com Shota Yasooka e Eric Froelich. Dono de um currículo invejável, o Willie é o segundo brasileiro a fazer parte desse seleto grupo de jogadores. O primeiro aí foi o PV, o Paulo Vitor Damo da Rosa. Continuando, agosto. Em agosto nós tivemos o World Championship. Ele é composto de diversos formatos aí, entre selado, constructs, Vamos para a parte que interessa, que é o Modern. O campeonato ele foi coalhado de Living Ends, um deck que ficou um tanto sumido na temporada de 2014 aí. Foram 4, isso, ouviu bem, amigão, 4 Living Ends, 5 Affinities, 2 Boggles no top 16. O vencedor foi o estreante Seth Manfield. Lembra que eu pedi para vocês guardarem o nome do cara? Ele foi campeão mundial. Ele ficou em 8º lugar no Pro Tour e agora tá aí, ganhou o Papô World Championship, usando um Aura Hexproof, que passou o carro em cima de Oren Turtenwald, que pilotava um Affinity. Ficou em primeiro lugar aí entre os 24 participantes. Setembro era aguardada com muitas expectativas pelos players. Motivo? Tem vários motivos aí. O primeiro, a volta ao mundo de Zendikar, famoso pelas Fatlands e pelos gigantescos Eldrazi. Battle of Zendikar foi lançado no dia 26 e é a continuação direta de Dragons of Tarkir, que vinha com um hype extremamente alto, foi uma coleção muito boa. Entretanto, as pessoas tiveram aí sensações diversas no lançamento da coleção. Primeiramente, não relançaram cartas como Goblin Guide e as Fatlands de Zendikar. E em conjunto, as lands, que normalmente são as estrelas do lançamento, foram as Tangolands, que assim foram tanto decepcionantes para quem joga Modern. Mesmo o lançamento de 2 mainlands inimigas não foi suficiente para aumentar o ânimo da galera. Entretanto, na outra ponta, vários Eldrazi gigantes foram lançados, sendo um deles o Ulamog, The Ceaseless Hanger. Principal destaque aí, Inclusive, por causa desses Eldrazi, o Modern está ganhando um deck com fortes tendências de ser tier. A gente vai cruzar muitas vezes com esse deck que é muito forte. Ainda em setembro, a gente teve o GP de Oklahoma nos dias 27 e 28, que foi uma espécie de últimos suspiros de alguns decks em caso de banimento, que ocorreria no dia seguinte.
O top 1 foi algo que assim despertou o interesse de muita gente. Batendo o Splinterton, isso mesmo, batendo o Splinterton, que é o deck to beat do ano, Zach Elsick pilotou até então desconhecido, pelo menos para a maioria, né? Lantern Control, um deck de lock com cara daquelas antigas, né? Que simplesmente impossibilita o adversário de jogar. No top 8, decks como Splinterton e Bloom Titan poderiam estar vendo a sua última competição grande. Por quê? Porque no dia 29 nós teríamos Banhammer. E aí? Amulet of Vigor, Splinterton, Summerbloom, Deceiver's Arc, Tarmogoyf, Hivemind, Cabrito Montes? O que seria banido? Nada disso. A Wizards resolveu ser extremamente conservadora e não baniu nem desbaniu nada no Modern, deixando os jogadores aí um pouco mais contentes. Vamos para outubro. Outubro a gente teve o GP de Porto Alegre, isso mesmo, GP no Brasil. Dois fatos tristes sobre esse GP. O primeiro é que foi o GP com menos gente no formato Modern do ano, com apenas 789 players. E foi o único que não passou de 1.000 pessoas nessa temporada. O segundo é que, assim como o GP de Singapura, não teve um registro cinematográfico dos jogos, gente. Foi muito chato, não tem filmagem, não tem filmagem. O top 8 do torneio não poderia ter mais cara do Brasil, né? Que tem característica aí bastante de agro, do pessoal que joga com criaturas, também gosta de deck rápido. Ele foi quase todo formado por deck agros mais lineares. O primeiro colocado, pilotado por Marcos Paulo de Jesus Freitas, foi um Zul, seguido de um Naya Burn, pilotado por Wagner William Cassati. Aí para fechar o ano, no dia 21 e 22 de novembro, tivemos o GP Pittsburgh, com 2.674 pessoas. O vencedor foram o G-Sky Twin, pilotado por Alex Bianchi, que venceu a partida em cima de Aaron Webster de Affinity. Por causa dessa vitória, o medo dos banimentos se apossou definitivamente dos jogadores de Twin, já que no top 8 nós tínhamos mais 2 decks desse arquétipo. O que culminou, né, aí no que a gente viu logo no começo de 2016, o banimento de Splinterton por causa da dominância, como vocês puderam ver durante todo o ano, e de Summerbloom por causa das consistências de combos muito cedo. Espero aí que vocês tenham gostado da retrospectiva. Fica um abraço e até logo!